Aplicando alta dosagem de cloroquina, estudo usa pacientes de Covid-19 como cobaias para tentar desqualificar a hidroxicloroquina. O experimento envolveu 81 pacientes hospitalizados com o Covid-19 na cidade de Manaus. Leitura do artigo publicado pelo site Conexão Política, www.conexalpolitica.com.br, escrito por Thaís Garcia e publicado a 15 de abril de 2020. Um experimento extremamente imprudente, realizado no Brasil e intitulado como Ensaio Clínico sobre o uso de cloroquina em pacientes com coronavírus chinês, SARS-CoV-2, foi publicado no sábado, 11, no Medrxiv, um servidor online de artigos médicos antes de ser submetido à revisão por outros pesquisadores. Os pesquisadores usaram alta dosagem de cloroquina, CQ, na tentativa de demonstrar que a hidroxicloroquina, HCQ, não é um medicamento seguro. O experimento realizado foi de tamanha irresponsabilidade por usar pacientes como cobaias. O experimento envolveu 81 pacientes hospitalizados com o Covid-19 no Hospital e Pronto Socorro Delfina Rinaldi Abdelaziz, na cidade de Manaus. E aparentemente, ele foi financiado com verbas federais alocadas por senadores no Brasil. Envolvidos. Segundo a declaração de financiamento publicada no Medrxiv, o estudo foi financiado pelo governo do estado do Amazonas e patrocinado pela Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, Farmanguinhos, Fiocruz, Suframa, CAPES, FAPEON e fundos federais concedidos por uma coalizão de senadores brasileiros. Na parte de agradecimentos do estudo, aparecem os nomes dos senadores, Eduardo Braga, MDB, e Eduardo Gomes, Solidariedade. Os pesquisadores envolvidos no experimento são, Maila Borba, Fernando de Almeida Val, Wanderson Souza Sampaio, Marcia Araújo Alexandre, Gisele Cardoso Melo, Marcelo Brito, Maria Mourão, Josi Diego Brito Souza, Djane Baia da Silva, Marcos Vinicius Farias Guerra, Ludmila Rayar, Rosemary Costa Pinto, Antônio Balieiro, Felipe Gomes Naveca, Mariana Xavier, Alexandre Salomão, André Siqueira, Alexandre Schwarzbolt, Júlio Henrique Rosa Croda, Maurício Lacerda Nogueira, Gustavo Romero, Quick Bassat, Cor Jesus Fontes, Bernardino Albuquerque, Cláudio Daniel Ribeiro, Vuelton Monteiro, Marcos Lacerda. Alta dosagem. Como as diretrizes nacionais do Brasil recomendam o uso de hidroxicloroquina em combinação com azitromicina e o sulfato de zinco em pacientes com coronavírus chinês, os pesquisadores disseram que incluir um placebo em seu estudo considerado a melhor maneira de avaliar um medicamento era uma impossibilidade. Os pesquisadores utilizaram uma alta dosagem de difosfato de cloroquina, 900 mg e 1.200 mg por 5 dias, que é 3 vezes mais do que a dosagem recomendada. Nota-se que os pesquisadores utilizaram o difosfato de cloroquina, CQ, uma versão menos segura e mais cardiotóxica do que a hidroxicloroquina, HCQ. Observando a dosagem utilizada, percebe-se que os pesquisadores não apenas aplicaram uma overdose em seus pacientes, como também tiveram a audácia de concluir o estudo dizendo que a cloroquina é perigosa e não é eficaz no tratamento do Covid-19. Dosagem correta. Atualmente, milhares de médicos no Brasil e em mais de 30 países recomendam e administram um regime de tratamento para pacientes do Covid-19 de 200 mg de hidroxicloroquina 2 vezes ao dia por 5 dias ou no máximo 10 dias,
juntamente a 500 mg de azitromicina 500 mg uma vez ao dia e 220 mg de sulfato de zinco, ou o equivalente a 50 mg de zinco elementar, uma vez ao dia por 5 dias. Explicação do método utilizado. Segundo a publicação no Medrxiv, os pesquisadores realizaram um ensaio clínico de fase I e B paralelo, duplo cego, randomizado, com o objetivo de avaliar a segurança e a eficácia de duas dosagens diferentes de CQ como terapia adjuvante de pacientes hospitalizados com SARS-CoV-2 em Manaus. Os participantes elegíveis foram alocados para receber alta dose oral de CQ por sonda nasogástrica, 600 mg CQ 2 vezes ao dia por 10 dias ou dose total 12G, ou CQ em baixa dose, 450 mg por 5 dias, 2 vezes ao dia apenas no primeiro dia ou dose total de 2,7G. Além disso, todos os pacientes receberam ceftriaxona e azitromicina. De um tamanho de amostra pré-definido de 440 pacientes, 81 pacientes foram incluídos. Os pacientes que receberam alta dose de CQ apresentaram mais QTc 500 ms, 25%, e tendência à letalidade maior, 17%, do que os que receberam uma dosagem mais baixa. A taxa de mortalidade dos pacientes foi de 13,5%, e C95% igual 6,9 e FEM 23,0%, sobrepondo-se ao IC de dados históricos de pacientes semelhantes que não usavam CQ, e C95% igual 14,5 19,2%. Em 14 pacientes com amostras pareadas, a secreção respiratória no dia 4 foi negativa em apenas um paciente. Segundo o estudo, os resultados preliminares sugerem que a dose mais alta de CQ, no regime de 10 dias, não deve ser recomendada para o tratamento com Covid-19 devido aos seus potenciais riscos à segurança, e os resultados nos forçaram a interromper prematuramente o recrutamento de pacientes para esta parte dos testes. Os pesquisadores afirmam que todas as diretrizes éticas relevantes foram seguidas, com aprovações necessárias do Comitê de Ética e do órgão de supervisão/IRB. De acordo com o estudo, os ensaios clínicos foram registrados com um registro aprovado pelo ICG, o clinicaltrials.gov, com o número NCT 04323527. Eles também afirmam que os pacientes deram o consentimento necessário para participar do experimento, e que as formas institucionais apropriadas foram arquivadas. Imprudência e irresponsabilidade. A mídia globalista e políticos de esquerda em vários países estão fazendo campanha contra o uso da hidroxicloroquina, HCQ, mesmo que o medicamento já tenha mostrado eficácia por milhares de médicos em diversos países. Esse estudo imprudente em Manaus não tem como ser defendido, pois atualmente há muita informação disponível. Ele parece ter sido tendencioso e irresponsável, colocando em risco a vida dos pacientes. As autoridades competentes brasileiras precisam urgentemente investigar a participação de cada indivíduo e órgão envolvido no estudo. É necessário averiguar se estes tinham ciência ou não do método de estudo utilizado, e se os próprios pacientes realmente foram informados sobre os riscos das altas dosagens aplicadas. O link da cópia do estudo publicado no Medrxiv, em PDF, está na descrição do vídeo. Médico responsável por superdosagem de cloroquina que matou pacientes é petista.
Leitura do artigo por Gazeta Brasil, www.gazetabrasil.com.br, escrito a 16 de abril de 2020. Uma pesquisa realizada com altas doses de cloroquina, em Manaus, foi interrompida após pacientes apresentarem complicações cardíacas, resultando na morte de 11 pessoas. Praticamente qualquer remédio pode matar alguém quando administrado em dose não recomendada. Um dos responsáveis pela pesquisa é médico infectologista, Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda, e também ativista político. Os efeitos colaterais causados por uma alta dosagem fizeram com que o estudo fosse interrompido, com a seguinte conclusão: a cloroquina é perigosa e não é eficaz no tratamento do Covid-19. Sob a justificativa de que usar a cloroquina em altas dosagens para tratar Covid-19 pode ser tóxico. Uma conclusão bastante previsível. Entre os tratamentos promissores para combater o Covid-19, o uso da cloroquina tem sido um dos que mais chamam a atenção, principalmente depois de autoridades como o presidente dos Estados Unidos e do Brasil falarem publicamente sobre o medicamento. A pesquisa não foi revisada por nenhum membro da academia científica, nem sequer publicada em revistas da área de saúde. Parece que aqui no Brasil, até ciência é politizada. Lembre que só Ciro vence Bolsonaro. As mulheres odeiam Bolsonaro. Como pode esse senhor liderar as pesquisas de opinião para presidente da República? Escreveu Lacerda. Em carta aberta de repúdio à pesquisa aplicada no Amazonas, a imunologista e oncologista Nise Hitomi Yamaguchi, diretora do Instituto Avanços em Medicina, em São Paulo, disse: a dose utilizada no estudo em Manaus ultrapassa as doses recomendadas pelo Ministério da Saúde. Em doses ajustadas, pode vir a salvar muitas vidas, neste momento importante da pandemia do Covid-19, escreveu a médica em carta. Confira a íntegra da carta. Carta aberta referente ao estudo do Amazonas publicado online, sem revisão, em artigo não certificado pelos seus pares, e em pré-edição, do uso de cloroquina em altíssimas doses a pacientes com Covid-19, no Medrxiv, associado ao British Medical Journal em 7 de abril de 2021. Consideramos este estudo realizado sobre a cloroquina, importante que incida a diferença entre cloroquina e hidroxicloroquina, em doses extremamente altas, 600 mg 2 vezes por dia, por 10 dias de tratamento, que equivalem a 12 gramas na dose total, potencialmente danoso para os pacientes e para a visão científica sobre uma classe de medicamentos que, em doses ajustadas, pode vir a salvar muitas vidas, neste momento importante da pandemia do Covid-19. Esta dose utilizada no braço interrompido do estudo por toxicidades inadmissíveis, quando comparada à dose indicada pelo Ministério da Saúde do Brasil nas diretrizes para diagnóstico e tratamento da Covid-19, 2, de 6 de abril de 2020, página 35, é exagerada, e certamente levaria a efeitos colaterais importantes. A dose preconizada pelo Ministério de Saúde do Brasil para a cloroquina foi de 450 mg 2 vezes no primeiro dia, e 450 mg por dia nos outros 4 dias, que equivalem a 2,7 gramas na dose total, contra os 12 gramas de dose total do estudo da Amazônia. Essa dose utilizada no estudo em muito ultrapassa as doses recomendadas pelo Ministério da Saúde, assim como as doses da bula.
como se trata de importante armamentário na luta contra o Covid-19, enquanto aguardamos outros resultados de utilização de antirretrovirais, vacinas, etc., este tipo de estudo pode levar a interpretações errôneas quanto à utilização da cloroquina e hidroxicloroquina no combate ao Covid-19. Sendo a cloroquina um medicamento mais antigo, ele apresenta mais toxicidade do que a hidroxicloroquina. Temos preferência pela hidroxicloroquina, por apresentar menor quantidade de efeitos colaterais, sendo que ambas substâncias devem ser associadas à azitromicina 500 mg por dia e suplementação de zinco para ter melhor índice terapêutico. O racional é que a azitromicina se liga ao ribossoma da célula infectada e interfere na proliferação viral, além de ter outras funções imunomoduladoras, juntamente com o zinco. A importância desta associação foi caracterizada em estudos internacionais, e aguardará os resultados de futuros estudos comparativos. O tempo de tratamento é de 5 dias, até o momento. Assim sendo, somos veementes em rechaçar os resultados com altas doses de cloroquina e solicitamos que isto não atrapalhe a compreensão da classe médica científica, pelas necessárias medicações para o momento, no combate ao Covid-19. Estejamos atentos e críticos aos estudos gerados em meio à pandemia, e que possamos tomar as decisões corretas baseadas no máximo de informações colhidas em cada momento, para que tenhamos condutas práticas imprescindíveis para o cuidado das nossas populações. Dr. Nisi Hitomi Yamaguchi, imunologista e oncologista. Mestrado em Imunologia e doutorado em Pneumologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Pesquisadora sênior IPRI, International Prevention and Research Institute, World Prevention Alliance Lyon, França. Lembrando que este vídeo fez apenas a leitura destes artigos. A responsabilidade dos conteúdos expostos nos mesmos são integralmente de seus autores. Fontes e mais informações encontram-se na descrição deste vídeo. Obrigada.